Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o nosso web meeting da SBAL. Essa noite nós temos aí o prazer de receber o Paulo Shore, que é bastante conhecido de todos nós. É um médico aí que está ligado à Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Ele vai nos falar hoje sobre novas tendências na prática oftalmológica relacionadas a consultórios, cirurgias e mercado. Então, Paulo, é com você. Ele está falando hoje de Montevidéu e vai nos trocar a sua experiência conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Xará, tudo bem? Muito obrigado pelo reconvite, desculpa a última que não deu certo, agora deu certo, estamos aí ao vivo online. Bom, a ideia é a seguinte, meu Xará me colocou numa fria, pediu para falar algumas coisas que são tendências, e tendência é sempre bola de cristal, é alguma coisa que a gente não necessariamente sabe de antemão, mas acaba chutando um pouco e trazendo um pouco da experiência anterior, tentando agregar um pouco de bom senso, mas ousando bastante, né? E esse é um risco que vale a pena correr para não ficar na mesmice patinando e só reclamando, né? É ir para frente. Mas são 3 tópicos relativamente estanques que eu gostaria de falar com vocês. E o primeiro é tempo de consulta, o outro é uma cirurgia, um ensaio e uma reflexão que a gente andou publicando, que é sobre cirurgia lenta, slow surgery, e o terceiro sobre prós e contras, avanços oftalmológicos, avanços tecnológicos da oftalmologia. E eu tenho vontade de começar de trás para frente, de falar primeiro dos avanços e depois das outras coisas. E mesmo porque os avanços e a última, né, o último berro da moda é alguma coisa que eu devo me deter um pouco mais no futuro. Mas, em relação a novidades, eu costumo dizer que se eu fosse um paciente com um tumor no cérebro, a última coisa que eu gostaria é que o médico que acabou de chegar dos Estados Unidos e acabou de aprender uma técnica fosse o médico a me operar. Não gostaria que eu fosse o primeiro paciente onde esse médico testasse uma técnica nova, uma tecnologia nova. Eu gostaria de ser pelo menos o segundo paciente, não alguém que fosse o primeiro teste, né, o primeiro teste do paciente. De vez em quando a gente faz esse tipo de colocação. Nós nos colocamos como, bom, eu tenho o primeiro laser que faz isso na cidade, eu sou o primeiro cirurgião a fazer tal ou qual procedimento. E isso é uma pressão importante das empresas sobre nós outros, e nós acabamos fazendo isso também convencidos de que isso é alguma coisa que vale a pena e que de algum modo vai agregar valor à nossa prática. E eu tenho tido a forte tendência de dizer que pelo menos sejamos os segundos, não sejamos os primeiros a incorporar uma tecnologia, oferecer uma tecnologia, a nos arvorar de ter feito essa técnica. Então, acho que isso seria talvez o começo da nossa conversa aqui, como não ser o primeiro, mas ter tido alguma experiência prévia. Isso sai um pouco do que a gente está acostumado a veicular, né? A gente está muito acostumado a veicular de ser grande inovador, de ser muito arrojado, de ter uma postura mais agressiva e ter isso como uma benesse dos pacientes, para os pacientes. Eu acabei de escrever um outro ensaio chamado Coragem e Gentileza, onde eu chamo bastante atenção de que ter coragem não significa fazer o mais arrojado, mas, obviamente, fazer o melhor para o paciente. De vez em quando é muita coragem não fazer. E isso a gente começa a ter dentro de nós mesmos, depois de bastante tempo de experiência, que é a tranquilidade de não propor uma cirurgia, de contraindicar uma cirurgia para o paciente, se nós acharmos que isso é alguma coisa que não é o melhor para o paciente. Então, não ser o mais arrojado, não ser o mais ousado, mas sim ir para o lado da maior segurança ao paciente e vender isso de um modo muito honesto. E eu vendo isso, vou colocar entre aspas, mas não necessariamente, pode ser
uma venda mesmo sem aspas, eu tenho tido há muitos anos já a conduta de ir sempre para o lado mais seguro. Isso é pessoal, mas, por exemplo, eu nunca opero os 2 olhos do paciente de cirurgia refrativa ao mesmo tempo. Já operei, a conduta da cirurgia refrativa da Escola Paulista de Medicina é operar os olhos separadamente, mas já operou-se os 2 olhos ao mesmo tempo. Não acho que isso aumente de um modo estatisticamente significante o número de complicações, mas eu tenho a sensação, e eu gosto de algum modo, usar isso a meu favor, eu acho que é legítimo, eu me sinto bastante seguro, ao passar para o paciente que a segurança vai ser mais importante para mim do que o conforto, por exemplo, de ele ir uma vez só ao hospital. Nada errado de operar os 2 olhos ao mesmo tempo, essa é uma outra coisa importante, que é não falar mal do colega, né? Essa é uma outra aula que eu frequentemente dou, que é como receber o paciente descontente. A primeira slide é um slide de uma figurinha cortando a língua, então tentar não externar a nossa indignação, por pior que tenha sido a conduta do colega. O paciente não tem absolutamente nada a ver com isso, então a gente vai mudar a conduta sem crucificar o colega. Mesma história dos 2 olhos ao mesmo tempo, mas eu tendo a forçar bastante a barra para o lado da segurança. Eu vendo muito segurança, 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 segurança. Isso ele vai confiar, né? De novo, nós pagamos para ter segurança quando o procedimento ou quando o risco ele é iminente, vídeos seguros e as companhias de seguro que estão por aí e atuam nesse sentido. Eu acho que, do ponto de vista médico, é segurança sim que a gente tem que bater primeiro, e depois eficácia, estabilidade e eficiência, né? Esse é o primeiro tópico da história, absorver tecnologia de um modo um pouco mais lento, um pouco mais reflexivo, um pouco menos arrojado, e tentar fazer com que isso seja passado para o paciente. Do mesmo modo que a gente passa para o paciente outras questões, como a nossa modernidade, me parece que está bastante na hora, já passou da hora da gente passar para o paciente a nossa preocupação com o próprio paciente. Isso é alguma coisa que consegue se manter ao longo do tempo, né? Se vocês quiserem me interrompendo, e Paulo pode falar também. Isso que você está falando, Paulo, seria mais relacionado à humanização em relação ao paciente, né? Tratar basicamente do paciente, não só da patologia, digamos assim, né? E isso é uma tendência que a gente vê hoje, até a gente vê em algumas revistas americanas, aqueles médicos que perdem muito tempo com prontuário eletrônico, que eles têm que preencher muitas coisas e quando vão falar com o paciente já não tem mais tempo, né? Então isso aí é uma obrigação hoje que o prontuário eletrônico nos impõe, e isso também está chegando, porque quem comanda quer ter números, né? E você tem que preencher aquilo o tempo todo. Por outro lado, daí falta essa humanização com o paciente, né? Mas é uma ideia bastante interessante. Por favor, continue. Exatamente. A ideia do prontuário eletrônico é que ele não pode ser de jeito nenhum uma barreira entre você e o paciente. E em oftalmo, essa figura para a gente é muito fácil, né? Nós nos formamos e nos desenvolvemos colocando coisas entre a gente e o paciente, né? O greens, a lâmpada de fenda, tudo está entre você e o paciente. E de um jeito ou de outro o paciente percebe isso. Então, o primeiro consultório que eu tive, eu montei o meu consultório mesmo, ele tinha o greens e logo depois ele tinha uma muretinha baixa, só para passar de um lado para o outro, mas mantendo a ligação de uma coisa com a outra, e uma sala de estar, onde tinha um sofá pequeno, uma cadeira onde eu ficava e uma outra cadeira para algum outro acompanhante do paciente. E sem nada entre o médico e o paciente. Exatamente para quebrar isso que você está falando da distância, e principalmente não ter a tela do computador entre o médico e o paciente. Isso é irritante, né? Na hora que você está falando, tem alguém escrevendo, é alguma coisa intolerável. Se fosse assim, resolvíamos o problema com WhatsApp e com e-mail, não precisava ter a consulta face a face. Isso é uma vantagem enorme que a gente ainda tem, e não dá para saber muito por quanto tempo, né? Porque é caro,
e tudo isso que a gente está conversando, e também é uma reflexão importante, porque você, em algum momento, me pergunta como saber se isso vale a pena, né? Dá para fazer isso? Dá para colocar isso na prática? E a resposta é duvidosa. Eu acho que não dá para colocar isso na prática com o nível de reembolso que existe hoje e nem com o modo uniprofissional que hoje é desenvolvido. Eu acho que dá para colocar isso na prática com uma divisão importante de tarefas, onde o médico tem a tarefa de olhar no olho do paciente, quase que só, e a parte de recolher os dados, quer seja de exames, de foto, de refração, venha de algum outro modo. Então, nós precisamos integrar, esse nosso tempo é um tempo muito caro, e esse passo é um passo único, e que vai, sim, depender da experiência do médico e do grau de humanização que esse médico tem. Então, ser o melhor tecnólogo, eu não acho que é mais uma coisa tão valiosa como ser o melhor ser humano. Mas eu sou um bom ser humano, mas eu não ganho dinheiro sendo ser humano. Eu falei, pois é, você ganha, você não ganha dinheiro é sendo tecnólogo. Isso, quem ganha são as empresas e quem ganha são os grandes conglomerados que vão acabar comprando todos nós e já compraram no sentido de comprar nossa tecnologia. Eles vão oferecer a mesma tecnologia por um preço muito menor e nós vamos ter que, ou deveríamos ocupar esse espaço do médico e não deixar com que a tecnologia fosse um grande mote, vender tecnologia. Acho que é um pouco por aí a história. E essa pressão da indústria e do paciente por essas novas tecnologias, né? Como você mesmo coloca, será que o investimento se paga, né? E não sair atrás de ser o primeiro, baseado em poucas evidências ou evidências unilaterais daqueles que recebem para isso, né? E a gente está vendo aí uma controvérsia em relação ao fento para catarata, é indiscutível que é uma coisa muito boa, né? Mas também tem gente com grandes volumes, como o Jorge Alió, que apresentou 5.000 olhos feitos com fento, 5.000 feitos com faco tradicional, e chegou à conclusão que o resultado refrativo não é diferente, né? Então, essa pressão, eu acredito no fento, não utilizo, não faz parte da minha prática, mas eu acredito que é uma tecnologia que tem muito a evoluir, mas não dessa maneira que a indústria colocou, quer dizer, você paga muito caro por ela e paga toda vez que liga isso, né? E eu acho que o aparelho nunca é seu, é sempre da indústria, né? Claro. E o que você acha dessa pressão do dia a dia? Eu acho que tem, assim, a pressão vai sempre existir no sentido de nós sermos o melhor comprador para os equipamentos da indústria, porque nós somos o melhor vendedor. Então, nada melhor do que você convencer um médico de que uma lente intraocular é muito boa e ele espalhar para 10.000 pacientes. Você economizou 9.999 visitas de um representante ou propaganda, né? Então, nós somos vendedores e compradores muito baratos e vendedores mais baratos ainda. Então, eu acho que a pressão continua existindo. Eu acho que só que, assim, pelo arranjo da indústria e por nós ainda estarmos submetidos a um monopólio, e é gozado, o monopólio que a gente está submetido não é um monopólio das indústrias fabricando os aparelhos. Isso é um meio monopólio, mas tem bastante empresa por aí. Então tem Zeiss, Bausch, agora está tendo esse movimento de compra de todo mundo, Johnson's, Novartis, tem muita empresa por aí. Mas eu acho que tem um monopólio, é gozado, né? De médicos consultores das empresas dizendo como deveria ser o futuro, porque as empresas não pensam por si só, elas ouvem a gente, não? Ouvem alguns consultores já renomados internacionais, alguns nacionais também, e a gente aponta alguns caminhos. E esses caminhos estão sendo muito mal apontados, eu acho. Está sendo apontado ainda um caminho personalista, venda para esse médico, faça isso baseado no que ele faz, e não faça um esquema com o fento de catarata que seja baseado, por exemplo, em alto volume, aonde o fento de catarata seja acoplado a algum outro aparelho e que você ganhe no conjunto da obra, né? Não ganhe só no aparelho, só na taxa do fento, mas em algumas outras coisas, para fazer com que o esquema seja viável. O que você está falando é só que é inviável. E é inviável mesmo. Não tem sentido nenhum você mudar, para começo de conversa, o seu ritmo, a sua colocação do paciente na maca, depois no faco, depois nisso, depois daquilo, você botou um outro trambolho no meio do centro cirúrgico, que além de tudo ocupa muito espaço.
Então tem empresas pensando nisso, vai ter um lançamento importante daqui a pouco de uma empresa grande pensando nisso, de juntar os aparelhos todos, e eu acho que aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas eu vejo muito pouco pensamento global, como é que você resolve, como é que você oferece uma solução, e aí oferecendo a solução, e até dizendo, olha, essa parte daqui é para ser feita por um profissional que não é um médico, ou essa parte é feita para ser feita pelo médico, não importa. Mas pensar um pouco mais no conjunto todo, e não só em vender um aparelho para um médico que tenha alto volume, porque isso, é o que você falou, não se sustenta, né? É um castelo de areia que é muito frágil para se manter. A segunda coisa que você tinha pedido, que está como na nossa listinha daqui, que eu estou indo de baixo para cima ainda, é a tal da Slow Surgery. E Slow Surgery eu escrevi por conta de um entendimento. Nesses últimos 3 anos eu fui chefe do departamento de oftalmologia da Paulista, que tem um volume cirúrgico agora menor por conta da crise do Hospital São Paulo, mas tem um volume cirúrgico razoável e uma formação muito forte de recursos humanos. E o que a gente percebeu foi um aumento, eu percebi um aumento no pedido de kits de vitrectomia. Eu não entendia bem por quê, né? Falei, por que aumenta o número de pedido de kits de vitré na crise? Não, aumenta porque estava se tendo muita complicação de cirurgia de catarata. E aí a gente não precisa ser muito gênio para lembrar quando nós começamos a fazer catarata, que cair núcleo era um drama muito grande, né? Derrubar núcleo era uma coisa quase intolerável. A gente não dormia quando caía núcleo, era muito ruim romper cápsula posterior, e não muito infrequente, mas muito ruim. E eu descobri que os meninos estavam fazendo de um jeito correto a cirurgia de catarata já com uma retaguarda de alguém da retina. Então, se não tivesse alguém da retina próximo, a cirurgia de catarata ela não era cancelada, mas ela era feita, menos feita, vamos dizer assim. Então eles queriam kits de vitré e estava caindo núcleo igual, mas a sensação foi, está sendo banalizado, então não está sendo uma coisa feita uma a uma mesmo, porque a gente também sabe que na residência você quer operar mais, né? Os residentes querem operar mais e mais e mais. Aí eu acabei entrando um pouco nessa história, o Wallace percebeu bastante isso também na escola, de que era importante eles operarem de um jeito mais consciente. E para começo de conversa, era importante eles operarem mais devagar. Porque, por algum motivo, a minha sensibilidade aqui, por conta da própria indústria andar no caminho de que eu quero vender mais lentes, então nós precisamos operar mais pacientes, então quem opera mais é mais valorizado, e para operar mais significa operar mais no mesmo tempo, ou seja, operar mais rápido, nós valorizamos muito cirurgiões extremamente hábeis, que são muito amigos nossos, todos nós conhecemos eles, e que operam em 2, 3, 5 minutos. Muito bom. E os residentes iam atrás desses caras. Não atrás deles, mas atrás desse role model, né, desse modelo de ser. Eu quero operar igual fulano de tal, que opera em 4 minutos. E que é uma coisa que é contra, né, choca com essa proposta de 1 por 1, qualidade. Isso é volume. E legal, volume depois que você opera 10 anos, você tem o direito de fazer em 4 minutos. Não quando você opera 1 ano. Então a gente acabou colocando, cirurgia aqui tem que demorar 17 minutos. Você pode fazer o que você quiser se você acabar a cirurgia antes. Vai ficar molhando a córnea, não importa. Mas saiba que nós não esperamos que você opere rápido. Esse foi o recado para os residentes da escola, e que não é a rapidez que conta. Conta, obviamente, o resultado final. O Augusto Paranhos, que foi durante muito tempo o coordenador da residência da escola, brigava muito com os residentes e com os estagiários para que eles examinassem o paciente antes da cirurgia, não só no centro cirúrgico, que eles conhecessem os pacientes, que parece uma coisa óbvia para consultório, mas a gente sabe como funciona na residência, não é tão óbvio assim. E continuamos ainda com essa história dos pacientes deverem ser examinados pelo médico antes da cirurgia. Isso eu levei para o consultório também, um pouco desse discurso, falando que é muito ruim quando você indica a cirurgia do paciente de cara, e principalmente é
pior ainda quando você conhece o paciente no centro cirúrgico, né? Isso é uma coisa que nos complica muito a anestesia verbal que nós estamos acostumados a dar para o paciente. Se o paciente já te conhece, se ele já é o teu paciente de muito tempo, é extremamente mais fácil fazer a cirurgia dele, porque ele confia em você não precisa ficar explicando tanto. E aquele momento da cirurgia, o paciente acordado, é um momento que é muito tenso. A cirurgia já é tensa, além de tudo, você ter que cuidar da comunicação não verbal com o paciente é muito ruim. Então, fazer cirurgias depois de ter tido uma ou duas consultas com o paciente, de preferência 2 consultas, é alguma coisa que também eu acabei batendo e eu bato um pouco nisso. Eu acho que é importante conhecer mais o paciente, ter uma intimidade maior, para ter uma confiança maior, para fazer a cirurgia de um jeito mais adequado, tanto do ponto de vista de quantidade de informação que se passa, mas também do intraoperatório. Isso é viável? Com certeza não é viável nesse modelo que a gente tem, de novo, hoje em dia, onde nós fazemos tudo e não abrimos mão de nada. Talvez a conversa seja do que a gente vai ter que abrir mão para ficar com o mais importante. Então, de novo, o mais importante continua sendo a relação médico-paciente, continua sendo a confiança, continua sendo bater a mão no ombro do paciente e falar vai ficar tudo bem, continua sendo a nossa mão cirúrgica e o paciente confiando nela. Isso, para mim, é o fundamental. Se eu vou ter que abrir mão de fazer paquimetria, de fazer retinografia, de fazer refração, tudo bem, eu vou ter uma equipe que faz isso para mim, ou faz isso comigo, e eu vou ficar com uma parte só do processo, né, do procedimento. Isso tem que ser muito bem conversado, porque frequentemente quem faz a parte cirúrgica ganha muito mais do que quem faz o resto. Só que só dá para fazer a parte cirúrgica num esquema horizontal se todo mundo tiver mais ou menos a mesma valorização. Então eu tenho que confiar na refração de quem fez a refração para poder colocar no laser, depois confiar no dado do laser, depois confiar no pós-operatório para poder estar tranquilo na minha parte. Então qual é o minha função aqui nessa equipe? É aqui, é aqui, é aqui, é aqui? Então vamos ter uma função específica e isso me parece que libera a gente para fazer algumas coisas que antes a gente embolava, fazia tudo meio junto. Isso não vai ser uma escolha daqui a pouco. Então, de novo, com essas aquisições, fusões, e nós estamos nos vendendo para nós mesmos, né? Tem vários grupos se comprando entre si e homogeneizando. Na hora que você homogeneiza, você perde a função, perde a característica de ser liberal. Você não decide mais tudo o que você quer. Você está sujeito a algumas regras empresariais que tira a liberdade da gente. Não é escolha. Não tem o que fazer em relação a isso. Os profissionais que eram liberais ontem, hoje não são mais. Hoje a gente é parte de uma engrenagem. Muitíssimos profissionais fazem exatamente o que querem. Você tem que estar num nicho específico de mercado que vai durar um tempo. O que provavelmente vai durar mais é você estar colocado nessa articulação com outros atores e vai precisar saber funcionar desse jeito. Né? Então, acho que por aí um pouco vai a história da slow surgery. Tá, você acha que o avanço hoje é segurança do paciente, na humanização do paciente, né? E esse é o caminho, esse é o futuro, a gente ficar mais próximo ao paciente, se dedicar mais tempo a ele, do que ficar procurando avanços tecnológicos, por exemplo? Qual o tempo ideal para gastar nisso? Né? Existe como convencer mais pela área não tecnológica somente, mas pela área mais humana, de mais segurança, como você mesmo disse no início? Eu acho que são as duas coisas, Xará. Eu acho, Paulo, que tem que fazer... a gente tem que manter o conhecimento da nova tecnologia em pauta. Então não dá para simplesmente ser um médico cabeça que conhece muito do ser humano, mas não tem a mínima ideia que se existe lente com profundidade de foco ou diferativa refrativa. Mas eu não acho que é só. Eu acho que o mundo vai ficando mais complicado. Hoje, e aí eu falo isso para os pacientes também, né? Toda vez que eles falam, a cirurgia é simples, né? Falando, não tem nada de simples, a cirurgia é rápida e é muito segura. Simples, passou o tempo. Hoje eu preciso saber de química, de física, de biologia, eu preciso saber de humanidade, eu preciso saber de um monte de coisa para te operar. Talvez no passado não precisasse. Então, acho que a ideia é que está mais complicado ser um bom ou um médico de sucesso hoje em dia,
porque esses aspectos foram se somando. Então precisa, sim, saber muito mais de biologia do que a gente sabe. A gente vai precisar saber de como é que funciona a oxidação dentro do olho na hora que você coloca uma caneta de Faco, se tem ou não tem multiplicação de célula no endotélio. Tudo isso precisa saber. E precisa saber um monte de fluídica, e precisa saber um monte de fisicoquímica, e precisa saber de humanização também. Então, é só pior, é só mais coisa que precisa saber. Isso seleciona muito as pessoas que são talvez curiosas e que queiram continuar aprendendo, e as pessoas que são mais pacatas. E eu, infelizmente, não vejo um futuro muito brilhante para as pessoas que não sejam muito curiosas. Eu acho que o médico e o ser humano do futuro, ele é um cara que continua aprendendo, continua sendo curioso e descobrindo coisas novas e agregando. Ele é um agregador, né? Ele não é uma pessoa, bom, agora tá bom, eu estudei 10 anos, desculpa, mas chega, não quero mais. Eu gastei muito dinheiro estudando, agora está na hora de eu começar a capitalizar em cima. Pois é, não está. Não é igual uma empresa que eu fiz um produto maravilhoso, agora eu vou vender isso, nos próximos 10 anos vou ficar muito rico, e aí nada. E aí o médico é um cara que estudou um tanto, e se ele não aprendeu que é bom estudar, é bom ele aprender, e o estudar não é eu vou estudar para fazer uma prova, mas é estudar porque em algum momento esse conhecimento vai me ajudar e vai ajudar quem eu estou tentando ajudar. Eu tenho falado bastante que quem se arvora ao direito de mudar os outros, quer seja cirurgicamente ou mesmo psicologicamente, deveria estar bastante preparado para mudar a si mesmo. Tradução. Hoje eu acho que psicoterapia ou qualquer modelo de entendimento do eu, do próprio médico, deveria ser ensinado, deveria ser exercitado na faculdade. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem aula de anatomia, de fisiologia, a gente deveria ter algum processo de autoconhecimento embutido durante a nossa formação. A gente tem uma responsabilidade imensa nas mãos na hora que a gente fala com o paciente, na hora que você indica ou contraindica alguma coisa, na hora que ele volta para você depois de um processo cirúrgico, e eu acho que a gente leva um pouco menos profissionalmente isso do que a gente poderia levar. Eu também, eu tenho formação pequena nessa área, embora tenha uma mãe psicanalista, mas e umas passagens por psicólogo, por psicoterapeuta. Mas eu acho muito importante a gente se conhecer, saber, por exemplo, o que é meu e o que é do paciente, poder colocar para o paciente o que vai acontecer sem uma culpa importante, não culpar o paciente do mesmo jeito. Esses aspectos humanos, hoje eu acho que estão na moda e são fundamentais. Acho que eles vão fazer a diferença entre um bom médico e um mau médico. Paulo, como que você vê hoje o que o médico precisa ser, além de um bom técnico de bastante conhecimento científico, procurar evidência científica? Como que ele deve fazer a gestão da profissão, já que você é um cara de ponta, que está sempre na crista da onda, vendo o que vem pela frente? Como você vê, assim, de maneira bem pontual, qual o modelo de gestão da profissão hoje? Eu acho aquilo que eu tinha começado a falar, que o médico, primeiro, ele é um líder, mas ele é um líder da equipe. E isso parece óbvio, a gente tem repetido isso em administração há anos, né? Eu tenho que ser líder da equipe, mas a gente nunca de verdade se colocou nessa posição de líder de equipe. E nós vamos precisar ver se é isso mesmo que a gente quer para a gente, porque se você não for o líder, você vai entrar na equipe em alguma posição que te colocaram para ser. Então, primeiro, me parece necessário você entender aonde você quer ficar. Eu quero ser o líder, e o líder vem com uma responsabilidade enorme. E ser líder não significa que você não vai ter também um papel no executivo da equipe, né? É só uma coisa a mais. Então, acho que a primeira coisa é essa. Eu quero ser liderado ou eu quero liderar, e não tem problema nenhum ser liderado. Tá tudo bem. Depois eu acho que a gente tem que começar a entender dos processos e quanto dá para mudar de um processo ou de outro processo. Porque tem coisa que tem que seguir mesmo e tem coisa que tem que tolerar seguir. Acho que essas são as coisas fundamentais para a gente fazer. E o moderno, de novo, me parece ser um pouco do médico do passado, que é o médico, não aquele que, esse doutor é muito seco, ele não fala comigo, por isso que eu vim no senhor, para o senhor me explicar o que ele me disse. Esse cara não é moderno, esse cara é old-fashioned way,
e na minha cabeça ele está fadado ao insucesso, porque o paciente, se tivesse qualquer escolha, iria em outro, tanto que ele vai na gente para vir ali, eu vim aqui para o senhor me dizer o que aquele médico explicou, porque eu não entendi. Eu acho que a gente tem que exercitar muito nossa didática e nossa transferência de conhecimento para o paciente. E tem uma coisa que é o mais importante de tudo isso, que é como a gente começou nossa conversa aqui, que é o olho no olho, e que se chama empatia, né? O paciente vai procurar você e vai ficar contigo se você for empático com ele, se o santo bateu, né? Então, além de que todo mundo fala, esse cara é muito bom, tecnologicamente ele é ótimo, a clínica é bonita, isso é o básico, isso todo mundo tem que ter. Mas bateu o santo, bateu. Então esse cara vai ficar contigo, vai mandar mais um monte de gente. Não bateu o santo, não adianta, você vai até ter ondas, né? Você vai ter, fiz uma promoção e agora está com laser com 10% de desconto. Legal, vai ter uma onda, mas não vai se manter. Uma coisa que me parece importante é pensar o que vai ser da gente lá para frente. Então tem uma tendência de falar, eu vou trabalhar que nem um louco, vou ganhar muito dinheiro e depois eu me aposento. Eu não consigo me ver aposentado. E eu não consigo ver um médico aposentado. Eu acho que fazer o que você gosta e ainda ganhar por isso é o dia a dia. E se aposentar significa, bom, eu gostava muito de fazer uma coisa, mas eu parei de fazer. Falei, por que mesmo que você parou de fazer? Eu parei de fazer. E agora você vai fazer o quê? Então eu tenho exemplos na família muito ruins, de médicos. Meu avô, médico, ele se aposentou com 85 anos. Com 86, ele faleceu. Estava mais ou menos na hora de fazer tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que continuar meio fazendo o que a gente gosta e se reanimando e se remotivando a cada momento. Tá bom, Paulo. Muito obrigado aí pela sua ajuda, né? Você de Montevidéu aí falando conosco, né? E a gente continua esse papo nos corredores dos congressos. Você é sempre um cara brilhante que traz novas ideias para a gente. Eu agradeço em nome da SBAL a sua participação e até uma próxima. Eu passo a palavra agora para o Dr. Nilton Andrade Júnior, que vai dar continuação em Nabrascas. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, boa noite.